O mentor por trás do massacre mais brutal do Irã acabou de cometer um erro fatal, e isso lhe custou a vida. Depois de sobreviver à primeira onda de ataques aéreos, o líder oculto do Irã saiu do esconderijo para um comício público de propaganda, achando que era intocável. Mas ele cometeu um erro enorme. O erro não foi participar do comício, mas sim o que ele fez depois. E esse é um erro do qual ele está se arrependendo agora no inferno. Ouça só. A autoridade Ali Larijani morreu em um ataque noturno, segundo o ministro da Defesa de Israel. Esse foi provavelmente o ataque mais significativo que você poderia descrever na última semana e meia, enquanto os israelenses e os americanos estão indo atrás da estrutura do regime do Irã. Larijani era amplamente considerado o líder de fato após o assassinato do ex-líder supremo do Irã e as questões incertas sobre Mustafa Khamenei, o homem que foi eleito para ser o próximo líder supremo. Larijani estava servindo como secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã. Posso informar que à noite, israelenses, em ataque separado, mataram o principal comandante das forças Bashish do Irã, uma ala da Guarda Revolucionária. O nome dele é Golem Reza Soleimani. Ele era responsável por comandar a repressão aos manifestantes no início deste ano em todo o Irã. Um oficial me disse esta manhã que mais de uma dúzia. Agora quero mostrar para vocês exatamente como a inteligência dos Estados Unidos e de Israel o encontraram e acabaram com ele. Antes de começarmos, quero mostrar como os iranianos estão reagindo ao assassinato de 2 pessoas envolvidas no massacre de janeiro. Ouçam só. Isso diz tudo o que você precisa saber sobre o que ele fez com o próprio povo. Veja, o motivo pelo qual os iranianos estão comemorando é porque Ali Larijani foi o mentor por trás do massacre de 8 e 9 de janeiro. Os 2 dias em que as forças iranianas massacraram entre 30 e 40 mil manifestantes pacíficos, apenas para proteger o regime. Na verdade, foi relatado que Larijani realizou esse massacre se inspirando diretamente no que aconteceu em 1989, na Praça Tiananmen, na China. Ele observou como o Partido Comunista Chinês usou tanques contra seus próprios estudantes manifestantes. E então viu como o Partido Comunista Chinês ainda está no poder até hoje. Então, a lição dele foi simples. Você tem que ser brutal se quiser permanecer no poder. E foi exatamente isso que ele fez. E ele teve sucesso. Sabe o que aconteceu? Bem quando os protestos pareciam estar chegando a um ponto sem volta, o líder supremo iraniano, o antigo líder supremo Ali Khamenei, deu a Larijani um enorme poder para lidar com a revolução. E depois que ele lidou com os manifestantes, ele se tornou o líder de fato do Irã, basicamente comandando as coisas do dia a dia, porque Ali Khamenei já tinha mais de 80 anos. E sabia que não tinha energia para proteger o regime durante essa revolução. É por isso que Larijani se tornou o líder de fato. E então, quando essa guerra começou, Ali Khamenei foi assassinado e o Irã formou um conselho de guerra com 3 pessoas, incluindo Larijani. Em teoria, esse conselho de guerra é quem está governando o país, porque, pelo que ouvimos, o atual líder supremo está em coma. Mas, na realidade, Larijani na verdade tem mais poder do que qualquer outra pessoa no país. Então, é ele quem realmente está governando o país. Mas essa é uma posição arriscada, principalmente contra as maiores forças armadas do mundo. Por isso ele ficou escondido, pois percebeu que era perigoso. Na verdade, ele é tão paranoico que sempre que dá entrevistas para a mídia estatal iraniana, como peças de propaganda, ele toma muito cuidado para não revelar sua localização. Na verdade, dê uma olhada em uma das entrevistas recentes que ele concedeu. Você percebe como o cômodo inteiro está completamente escuro? Isso porque ele estava apavorado com a possibilidade de dar qualquer pista de inteligência sobre sua localização. Ele foi cuidadoso e paranoico. E, infelizmente, ele cometeu um grande erro do qual provavelmente se arrepende, que aconteceu quando ele apareceu em público. Veja, em 13 de março, Larijani apareceu para celebrar a manifestação do Dia de Al-Quds. Todo ano, há um grande comício no Irã e provavelmente ao redor do mundo para celebrar esse dia. Ele e outros líderes iranianos apareceram em público, basicamente dizendo aos Estados Unidos que não tinham medo e que se quisessem atacar, poderiam fazê-lo ali. Mas, na realidade, acho que todos nós sabemos que isso nunca iria acontecer.
Os Estados Unidos não vão atacar líderes iranianos quando eles estão em público, cercados de civis. E adivinha só? Até os líderes iranianos sabiam disso, por isso apareceram em público. Além disso, quero comentar algo à parte. Se os Estados Unidos fossem realmente tão maus quanto o Irã afirma, eles teriam realmente atacado os líderes iranianos no meio da multidão. Mas eles não fizeram isso, porque apesar do que o Irã diz e apesar do que algumas pessoas na mídia querem afirmar, os militares dos Estados Unidos realmente fazem o possível para evitar vítimas civis. Mesmo assim, os líderes iranianos sabiam que seria uma grande vitória de propaganda. Por isso apareceram. Na verdade, vimos algumas contas iranianas virem a público e dizerem que isso é prova de que os Estados Unidos não têm domínio aéreo sobre o Irã e que o poder ofensivo do Irã ainda é muito, muito forte. Infelizmente, porém, acho que essa conta falou cedo demais. Veja, aqui está o que os líderes iranianos não consideraram. Veja, o verdadeiro risco não era participar do comício, mas voltar a se esconder após ter estado em público. Porque todos sabem que há oficiais de inteligência, espiões americanos e israelenses em todo o Irã. Eles conseguem rastrear para onde esses líderes estão se escondendo. O verdadeiro erro foi aparecerem em público, dando às agências de inteligência um ponto de partida. E a partir desse ponto de partida, os movimentos deles foram rastreados até que voltaram a se esconder. E então, o ataque aconteceu no melhor momento possível. Ali Larijani se foi, e junto com ele, algumas outras figuras importantes do regime. Agora, em um segundo, vamos falar sobre por que o momento do ataque é tão importante. Porque parece que os protestos estão prestes a recomeçar, provavelmente enquanto vocês estão assistindo ao vídeo. Antes de prosseguir, quero abordar um ponto muito discutido online. Muitas pessoas estão dizendo que isso, na verdade, é uma péssima notícia, porque foi Israel quem o eliminou, e os Estados Unidos estavam realmente considerando ele como o próximo líder do Irã. Veja, o presidente Trump tem dito publicamente que deseja uma solução semelhante à da Venezuela para o Irã. Ou seja, queremos alguém que esteja dentro do regime, mas que seja moderado, sabe? Que não seja tão linha dura. Queremos que essa pessoa assuma o regime, melhore as relações entre Estados Unidos e Irã e coloque o Irã de volta no caminho certo para os Estados Unidos, certo? Não creio que Larijani fosse realmente quem os Estados Unidos consideravam. Veja este cartaz de procurado divulgado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos no dia do comício do dia de Al-Quds. Oferecem recompensa de $10 milhões por informações sobre líderes iranianos. Isso inclui o líder supremo, os principais comandantes, e bem ali na segunda fileira, a segunda pessoa da esquerda é Ali Larijani. Se os Estados Unidos realmente estivessem protegendo ele como um possível parceiro para o futuro, eles não estariam colocando a cabeça dele a prêmio. Novamente, isso não significa que não havia pessoas no radar dos Estados Unidos como futuros líderes, que foram eliminadas no ataque inicial. Mas ele não é um desses caras. E além disso, esse cartaz nos diz muita coisa. Mais importante ainda, ele nos mostra quem não está nesse cartaz. Este é o presidente iraniano Pezeshkian, considerado moderado por muitos. Provavelmente por isso não aparece no cartaz. Mas, infelizmente, ele não tem poder real no Irã agora. Também não está no cartaz o ministro das Relações Exteriores do Irã, que negociava com os Estados Unidos antes da guerra começar. Do ponto de vista do Departamento de Estado, esses não são alvos, o que provavelmente indica algo. Como disse, Larijani não foi o único morto ontem. Houve outra figura importante. Antes de começar, lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Isso ajuda muito no algoritmo, principalmente ao falar de líderes iranianos assassinados. Agora, vamos ver o próximo. Esse cara é Golem Reza Soleimani. Ele era o general da Basij, conhecido como o carniceiro do regime. E ele também foi eliminado na noite passada, provavelmente no mesmo ataque que matou Larijani. Sob o comando dele, as forças da Basij orquestraram um massacre de manifestantes pacíficos, como vimos em janeiro. Administraram ainda uma rede de câmaras de tortura secretas. Eles lideraram uma perseguição agressiva contra mulheres e jovens em busca de liberdades e usam munição real contra civis desarmados. Sim, o público iraniano está claramente feliz com sua morte. Agora, o que é um pouco irônico sobre esse assassinato é que há apenas alguns dias ele anunciou publicamente que Israel, na verdade, não tem capacidade para lutar por mais de 10 dias. Ouça só. O regime sionista tem capacidade para lutar por 10 dias em uma guerra de grande escala.
Esse mesmo Estados Unidos agressivo, que detém mais de 50% do poder militar do mundo, tem capacidade para lutar por um mês em uma guerra regional de grande escala. Esses são os cálculos que eles mesmos fizeram e anunciaram. Pois é. Sabe o que houve? Ele foi morto pelas forças israelenses ontem, no 14º dia da guerra. Acho que os cálculos dele não eram bons, pois subestimou a capacidade de Israel de manter a guerra. Agora, vamos falar sobre o momento dessas execuções, porque isso também é algo significativo. Nesta noite no Irã, tecnicamente isso já está acontecendo, enquanto vocês assistem a isso. Bem, esta noite é a celebração de algo chamado Festival do Fogo, que é uma celebração persa tradicional realizada na véspera da última quarta-feira do ano persa. Durante este festival, as pessoas saem às ruas e celebram o festival. Bem, muitos estão prevendo que as pessoas vão usar este festival como uma forma de reiniciar o protesto no Irã. Agora, quero deixar claro, isso é só uma previsão, e normalmente previsões falham. Mas sabe quem está mesmo preocupado que isso aconteça? O regime. As autoridades iranianas estão dizendo publicamente para as pessoas não saírem nem celebrarem o Festival do Fogo, pois o país está em guerra. E além disso, as forças Bagit e as forças da Guarda Revolucionária estão nas ruas em áreas civis totalmente armadas com fuzis e pistolas, dizendo para as pessoas que têm ordens para atirar se alguém se reunir por qualquer motivo. O regime está definitivamente se preparando para o que vai acontecer esta noite. E isso significa que vamos manter vocês atualizados sobre o que acontecer. Então não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. E eu vejo vocês no próximo vídeo.